Essas são as principais dicas que eu dou para os meus amigos e para minhas amigas quando eles vêm viajar para Puglia. E agora eu gostaria de compartilhar com você o que eu falo para eles, que eu acho que é essencial que você saiba se você está planejando uma viagem para Puglia. Bom, a Puglia é uma região muito turística da Itália, mas isso infelizmente não quer dizer que é uma região que esteja 100% preparada para receber os turistas. Então não quer dizer que é 100% tourist friendly. O que quer dizer que você, se vier já com uma bagagem, um olhar mais treinado e uma atitude mais treinada, a tua viagem vai ser mais fácil e prazerosa. Então, vou contar para vocês algumas dicas ou algumas estratégias que eu acho importante vocês considerarem antes de planejar a viagem para a Puglia. Bom, tô com a minha colinha aqui. Se ainda não nos conhecemos, eu sou a Camila, pode me chamar de Cami. Eu viajo na Puglia desde 2019, moro aqui, agora eu moro em Monopoli desde 2021 e eu trabalho ajudando brasileiras e brasileiros a organizar a melhor viagem que eles podem pela Puglia. Bom, então vamos lá. Primeira questão que mais me perguntam, transporte público. Qual vai ser a minha logística de viagem pela Puglia? Eu vou viajar de trem e ônibus ou eu vou viajar de carro? Vou alugar um carro. Bom, uma coisa a considerar não é porque uma cidade tem estação de trem que vai ser fácil viajar de trem a partir dessa cidade. Ou seja, não é porque uma cidade tem uma estação de trem que ela é bem conectada com as outras cidades na Puglia. Porque a Puglia tem diversas linhas ferroviárias e algumas já não funcionam ou não funcionam muito bem. A linha ferroviária principal da Puglia, ela parte de Foggia, que fica no norte da Puglia, e vai até Lecce, que fica no sul da Puglia. Mas a parte turística principal dessa linha, ela é de Bari até Lecce. Isso eu digo porque eu acredito que as melhores cidades onde você pode ficar na Puglia, se você quer viajar de trem, é Bari ou Monopoli, que está a meia hora de trem de Bari. Você poderia ficar também em qualquer cidade que está entre Bari e Lecce, porque são cidades onde tem a estação de trem que estão conectadas bem por essa ferrovia, que é a ferrovia principal. O que acontece é que em muitas cidades a estação de trem não fica no centro da cidade, ela fica meio que na periferia. E para chegar na estação de trem, você tem que caminhar pela estrada. E não é a melhor opção. Então, eu recomendo para os meus amigos, para minhas amigas que vêm para cá, ficarem ou em Bari ou em Monopoli. Polignano al Mare, que é uma cidade muito turística, também tem a estação de trem, fica do lado de Monopoli. Poderia ser uma opção, mas tem menos trens chegando em Polignano al Mare do que trens que chegam em Monopoli ou em Bari. Então, se a tua ideia é viajar a Puglia de transporte público, é possível. Eu preciso parar de fazer essa mesa tremer, mas é possível, mas o ideal é que então você fique ou em Bari ou em Polignano al Mare. Ok, outra coisa, carro. Quero conforto, quero flexibilidade total, quero poder conhecer praias que não estão na cidade, então eu vou alugar um carro. Perfeito. Se você tem mais de 3, 4 dias na Puglia, eu acho que alugar um carro é essencial. Se você tem até 4 dias na Puglia, você provavelmente vai conhecer as cidades principais, ou seja, Bari, Polignano, Monopoli, Alberobello, Matera, Ostuni, Lecce, que são cidades que você pode tranquilamente ir de trem. Então, se você tem poucos dias, considera a opção de não alugar um carro. Você economiza no aluguel do carro
e pode ter uma viagem um pouco mais tranquila, sem se preocupar com o trânsito, sem se preocupar com estacionamento. Mas se você tem uma viagem de mais dias ou quer total flexibilidade, o carro é claro que é uma opção ótima. Portanto, se você decidiu viajar de carro, primeira coisa que você precisa saber, ZTL. O que quer dizer? ZTL é a zona de tráfego limitado, que são os centros históricos ou outras zonas da cidade, mas normalmente é só o centro histórico, principalmente nas cidades na Puglia, onde os carros não autorizados não podem entrar. Então, na entrada do centro histórico tem essa placa, que depois aqui no vídeo eu vou colocar, que você vê e quer dizer que quem não é autorizado, se passar por ali, vai tomar uma multa. Tem a telecâmera que registra a placa dos carros que passam, e se não é uma placa autorizada, vai chegar uma multa. Então, uma curiosidade sobre a ZTL. Às vezes a ZTL não está ativa, ela está aberta. Quando ela está aberta, e você vai ver ali na tabela eletrônica, né, que fica na entrada do centro histórico, você vai ver não ativa, não nativa. Isso quer dizer que você pode passar, que naquele horário está permitido os carros também que não são autorizados, mas naquele horário é permitido passar. Eu não recomendo. Por quê? Porque, de qualquer modo, o centro histórico é difícil de dirigir. As ruas são estreitas, tem gente caminhando por todos os lados, é difícil manobrar. Eu não recomendo. Mas, se a ZTL não está ativa, você teoricamente pode entrar. Por que eu estou falando isso? Porque se o teu hotel ou o teu B&B está no centro histórico, você precisa considerar como você vai levar as suas malas até o B&B. Por isso que eu acredito, recomendo para os meus amigos, quando vêm para cá, de vir com mala pequena. Claro que se você vai passar 15 dias e às vezes no teu bilhete aéreo você tem direito a uma mala de 23 quilos, tudo bem. Mas principalmente se você for fazer uma viagem itinerante, a melhor coisa é uma mala de mão, uma mala pequena de até 10 quilos, para você ter muito mais flexibilidade. Porque se o teu hotel, então, for no centro histórico, você provavelmente não vai poder entrar com o carro para deixar a tua mala ali. Pergunte para o gestor ou a gestora do teu hotel, onde eles aconselham você a parar o carro para deixar as malas. Muitas vezes eu acho melhor ficar fora do centro histórico, ou seja, você fica no centro. Normalmente, fora do centro histórico é onde se desenvolveu o centro novo das cidades, onde estão as lojas, restaurantes e tudo mais. Então, ali você tem muitos hotéis também, hotéis e B&Bs, e você pode ficar ali, parar ali, é mais fácil para você deixar a tua mala e, e parar o carro. Ok, então, o meu computador agora, ele travou e eu preciso da minha colinha. Então, falamos sobre a ZTL. Outra coisa, estacionamento. Claro, alugou um carro, vai precisar estacionar o carro. Na Itália, vou falar da Puglia. Os prédios são antigos, a maioria dos prédios não tinham estacionamento. Então, o que acontece? Os moradores também precisam parar na rua. Por isso que, às vezes, você vai precisar procurar vaga. Eu não acho que isso é um fator limitante para você alugar carro ou não. Até porque em algumas cidades tem estacionamento. Mas é importante você ter em consideração que se você tem um passeio, de deixar aqueles 10, 15 minutos a mais de chegar com antecedência para você procurar uma vaga, se você precisar dar algumas voltinhas no quarteirão antes de encontrar uma vaga. Nas cidades turísticas, as vagas são pagas, principalmente no centro. Então, outra questão, se você escolheu ficar em uma acomodação dentro da cidade, às vezes uma estratégia é você ficar não no centro, porque as vagas são pagas, mas
nos bairros residenciais periféricos ao centro, porque muitas vezes nesses bairros residenciais as vagas na rua não são pagas. E aí você não precisa pagar estacionamento e você não precisa pagar as vagas na rua. Como você sabe se você vai precisar pagar ou se você não vai precisar pagar? Se a linha da vaga for azul, você não vai precisar pagar. Se for branca, não, desculpa, cancela. Se for azul, você vai pagar. Então, tem as coluninhas, né, onde você vai ali e faz o teu bilhete. Tem aplicativo? Tem, mas cada cidade tem o seu aplicativo e muitas vezes pagar pelo aplicativo custa bem mais caro do que você pagar lá na coluninha. Então, o aplicativo, para que ele serve? Ele serve se você colocou um bilhete de 2 horas, só que aí você já deu as 2 horas, você está longe do teu carro e você quer continuar visitando aquela cidade, você vai no aplicativo e você aumenta as horas. Então, você vai na coluninha, coloca ali, coloca o bilhete dentro do carro e perfeito. Isso se a vaga é azul. Se a vaga é branca, você não precisa pagar, é gratuita para todo mundo. Ótimo. Se a vaga é amarela, você não pode estacionar. Normalmente, as vagas amarelas são para residentes. Outra questão. As vagas azuis, em períodos de baixa temporada, muitas vezes também são gratuitas. Então, se você está viajando em final de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março, você pode encontrar diversas vagas, faixas, né, azuis, mas que naquele momento a coluninha não está nem funcionando porque são gratuitas. Bom, então falamos sobre a ZTL, falamos que a ZTL é a Zona de Tráfego Limitado, falamos sobre as vagas, né? E também outra coisa importante é estacionamento. Se você vai pagar estacionamento, ou seja, estacionamento fechado, tente alugar um carro pequeno. Por quê? Porque na Itália, bom, tem muita gente com carro grande, mas eu não entendo por quê. Porque as ruas são estreitas, é difícil de dirigir. E o carro pequeno, além do mais, você paga menos no estacionamento. Se você tem um SUV ou um carro grande, o estacionamento custa mais. Por exemplo, lá do lado da nossa pousada, em Bari, o estacionamento para carro pequeno, que eles chamam de utilitários, ou seja, não sei, o novo Uno, enfim, carros pequenos, custa 15 euros, 24 horas. Se você tem um carro um pouquinho maior, o Station Wagon, você paga 20 euros. Se você tem uma SUV, você paga 25 euros, ou seja, 10 euros a mais, é bastante. Então, se você principalmente está viajando em 2 pessoas, a minha sugestão é que você pegue um carro pequeno. Bom, outra coisa. Então, falamos sobre transporte público, falamos sobre o estacionamento, carro. Outra questão muito importante para você ser um viajante preparado. Chegou na cidade, está tudo fechado. Por quê? Provavelmente porque está na hora da siesta. O que aqui na Puglia, no sul da Itália, eles chamam de contr'ora. É a contro a hora. Ou seja, é o período depois do almoço. Principalmente no verão, eles fazem a siesta, porque é o horário mais quente do dia. Você almoçou, você precisa descansar. Então, nas cidades pequenas, mas até em Bari, os pequenos comerciantes, eles fazem a siesta. A siesta vai normalmente da 1h30 até as 4 ou 5 da tarde. Então, nesse período, é um período super gostoso. Essas horas são super gostosas para passear pela cidade. Por quê? Porque normalmente tem menos gente, ou tá todo mundo almoçando, ou terminou de almoçar e estão descansando. Então, eu acho super gostoso passear pela cidade nesses horários. O que acontece é que, claro, se você está viajando em agosto, tá todo mundo passeando pelas cidades nesse horário, né? Então, assim, você não vai encontrar talvez essa paz que eu tô falando. Mas se você está passeando em junho, setembro, é bem provável que você encontre. Então, se organize para ir em lojas, supermercado, farmácia, antes desse horário.
No centro histórico ou no centro pode acontecer que as lojas estejam abertas, mas isso acontece mais com as grandes lojas. Então tá bom, então tem a siesta, lembrem disso. Almoço e jantar, horários importantes, porque você precisa organizar a tua viagem sabendo desses horários, né? Sabendo que o almoço, principalmente no final de semana, eles respeitam muito o horário de almoço, ou seja, que é normalmente 1h30 da tarde até umas 2h30. Chegar no restaurante depois das 2h30 é arriscado. Pode acontecer que se é um restaurante local pequenininho, eles falam que já estão fechando, porque a maioria das cozinhas fecham às 3. A sala pode ficar aberta até umas 3h30 e tal, mas normalmente fecham até às 3. E uma outra coisa que eu queria contar. É importante você vir preparado. Claro que quem trabalha com turismo já está mais habituado, né? Tem mais paciência, mas os italianos não são muito pacientes. Então, e o que eu percebo é que os italianos, quem mora aqui, é muito decidido. Eles vão no restaurante, eles sentam, eles olham o menu e eles já sabem o que eles querem. Então, é normal depois de 5 minutos, 10 minutos, o garçom vir, ou a garçonete vir, e já pedir o que você quer comer. E normalmente, quem é daqui já sabe, já fala. Então, é uma questão cultural. Então, se acontecer com você, você só fala para ele esperar um pouquinho que você tá vendo o menu. Tudo certo. Acontece que às vezes também você acabou de sentar, o garçom ou a garçonete vem e já te pergunta se você quer água, porque é uma cortesia, é uma coisa boa, que eles já querem te dar a água para você já ter água para beber. Claro que você vai pagar essa água, mas eles querem já saber se você quer água. Então, às vezes você já fala assim, sim, tipo, se você quer água, porque mesmo se eles bebem vinho, se eles bebem cerveja, é difícil beber cerveja no almoço e no jantar, a não ser que eles estejam comendo pizza. Bom, essas são coisas culturais, né? Depois você faz o que você achar melhor. Mas é como funciona aqui. De qualquer modo, eles bebem água, então tem sempre uma água para acompanhar. Ok, sobre o jantar. Então, o jantar normalmente é das 8, 8h30. 8h30 é o horário clássico. Para a Itália em geral, 8h30 é um horário tarde, porque no norte eles comem mais cedo. Mas o sul é conhecido por eles comerem mais tarde. Então, 8h30, 9h é ok aqui. Claro, chegar depois das 10, 10h30 já é também arriscado. Porque 11h fechou o restaurante. 11h30, às vezes até às 11h30 fica a sala. Então, considerem essas questões também, quando você for organizar o teu itinerário na Puglia. Última coisa para esse vídeo, porque tem muita coisa para falar, né? Bom, última coisa para esse vídeo, praias. Praias na Puglia. Você está vindo aqui para Puglia para conhecer as cidades, mas você também está vindo aqui para Puglia para ver as maravilhosas praias puglieses. Praia de areia e praia de pedra. Dependendo da costa onde você vai, ou a costa de Bari, ou a costa entre Otranto e Santa Maria de Leuca, ou entre Santa Maria de Leuca e Gallipoli, ou a costa de Taranto, dependendo de onde você vai, tem mais praias de pedra ou tem mais praias de areia. Então, se você sabe que você quer praia de areia, é importante escolher bem essa costa. Vamos fazer um vídeo sobre isso. Vou fazer um vídeo sobre isso. Praia de pedra. Os puglieses adoram praia de pedra. E eles adoram. Por quê? Eu também gosto muito. Agora, porque a água fica muito cristalina, né? Em praia de pedra. É mais cristalina. Eu não tenho filho, não tenho filha. Vou pra praia muitas vezes para relaxar e quero silêncio. Normalmente criança não vai nas pedras. Então, eu às vezes prefiro ir para as pedras porque tem mais silêncio. Tem menos gente quer ir nas pedras. Então, eu vou e muitas vezes é fácil descer, né, das pedras para água. Usa um chinelinho, uma havaiana ou até mesmo aqueles sapatinhos, né, específicos. Bom, aluguel de cadeira e guarda-sol.
Aqui na Itália tem os famosos lidos. Os lidos, o que são? Lido é um beach club, né? Ou seja, é um estabelecimento balneário, onde tem um restaurante, serviços, ou seja, tem banheiro e tem chuveiro, e tem, não todo lido tem restaurante ou bar, mas a maioria tem. E tem a faixa de areia com as espreguiçadeiras e os guarda-sóis. Então, diferente do Brasil, aqui, só em uma praia eu encontrei que você podia alugar o guarda-sol e a cadeira e colocar onde você quisesse. Normalmente não tem esse serviço igual tem no Brasil. Então você vai no Lido e você aluga o teu lugar. Já está aberta a espreguiçadeira, já está com o guarda-sol, então você aluga esse lugar. Se você quer ficar nas primeiras filas, que você está mais perto do mar, você vai pagar mais. Se você fica nas filas de trás, você vai pagar menos. O Lido, por que é bom? Se você está viajando em agosto e você quer chegar na praia meio-dia, você vai ter o teu lugar lá reservado, se você reservou um dia antes. Então você não precisa se preocupar. Primeiro que você pode ir para a praia super leve, sem cadeira, sem guarda-sol, sem nada, e você encontra o Lido. O que acontece? É importante escolher bem o lido, porque os lidos, tem alguns lidos que as espreguiçadeiras ficam uma do lado da outra, então você está praticamente do lado da outra pessoa, não tem muita privacidade. Tem outros lidos em que tem mais espaço entre as espreguiçadeiras, mas isso aí também é um tema para um outro vídeo. O que eu estava falando aqui é que é importante que você saiba que tem a praia pública e livre, onde você vai com a tua cadeira ou com o teu guarda-sol ou com a tua canga e você fica livre, pode colocar onde quiser, e tem a parte do lido, onde só quem está no lido pode entrar. Outra coisa muito importante, que é diferente do Brasil, não tem barraquinha. Então, você ou leva a tua comida e a tua bebida, ou então você precisa estar perto de um lido, para você poder ir até o bar do lido ou o restaurante do lido, se você precisar comer ou beber alguma coisa. Poucas praias têm banheiro, então normalmente também você vai no banheiro do lido. Alguns lidos aceitam que pessoas de fora do lido utilizem o banheiro e até o chuveiro com uma moedinha, mas isso vai depender de lido a lido. E estacionamento, muitas vezes o lido tem um estacionamento, às vezes você pode parar também, você que não é cliente do lido, pode parar no estacionamento, mas às vezes o estacionamento é só para o cliente do Lido. Bom, e é isso. Então a gente falou sobre transporte público, carro, estacionamento, almoço e jantar, praias. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais, aprofundar mais todos esses argumentos. Até lá!